adoramos neste dia de hoje, nesta manhã. Nós te adoramos, Senhor, porque só Tu és digno, Senhor, de receber toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor. Toda exaltação pertence a Ti, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Jesus, Tu és bem-vindo no nosso meio. Oh, Jesus, Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. Tu és o cabeça desta igreja. É o Senhor quem governa a nossa vida. É o Senhor quem governa a Tua igreja. É o Senhor quem governa o Teu povo. Por isso, nesta manhã, Senhor, abre o coração da Tua igreja para receber aquilo que o Senhor já preparou através da minha vida. Eu sou somente um instrumento, Senhor Deus. Oh, eu me esvazio de mim, Senhor, no nome de Jesus, para que o Senhor possa me encha do Teu Espírito, da Tua unção, da Tua autoridade, para trazer a mensagem que o Senhor já preparou para a Tua igreja nesta manhã. Que a Tua igreja possa estar com o coração aberto, com os ouvidos espirituais atentos, Senhor. Vai tirando toda distração, vai tirando tudo aquilo que não é Teu, vai desfazendo, Senhor Deus, tudo aquilo que possa impedir o poder desta pregação, Senhor Deus. Que vidas sejam curadas nesta manhã, que vidas sejam restauradas nesta manhã, Senhor, que vidas sejam libertas, oh, que vidas sejam salvas nesta manhã, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome poderoso de Jesus, este nome que reina e vive para sempre, Jesus, Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus, aleluia, 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 aleluia. Meus amados, o tanto que a gente possa adorar e louvar e exaltar o nome do Senhor ainda é pouco. Se você puder fazer um gesto, um passo em adoração ao Senhor, faça, faça, porque se a igreja se calar, as pedras clamarão. Então, o Senhor espera que nós possamos dar um movimento, expressando a nossa adoração, expressando o nosso reconhecimento, expressando a nossa vida de entrega ao Senhor, amém? Aleluia. Nesta manhã, eu gostaria de estar falando com vocês sobre o perfil de Jesus. Como é um dia de ceia, eu havia pensado falar sobre o nome de Jesus, o poder que há no nome de Jesus, mas o Senhor me levou para esta direção, porque Ele tem algo a comunicar para mim e para você, que somos igreja do Senhor nesta manhã. Amém? Aleluia. Então, o perfil de Jesus reúne qualidades humanas e de liderança extraordinárias. Tudo que é de Jesus é extraordinário. Jesus foi o homem mais manso da terra. Respondia às provocações e insultos com calma e autocontrole. O fruto do Espírito. Jesus ensinava com autoridade e convicção profunda, cativando multidões, sem usar da força ou da manipulação. Jesus foi um homem corajoso, que enfrentou os poderes políticos e religiosos da época, para defender a verdade. Jesus foi um homem coerente, vivendo exatamente aquilo que pregava, sem falsidade ou hipocrisia. Jesus foi um homem focado no seu propósito, fiel à sua missão, rejeitou distrações ou tentações de poder. A didática de Jesus era simples. Ele usava parábolas do cotidiano para explicar conceitos complexos. Ele facilitava. Ele fazia de tudo para que o seu ouvinte pudesse compreender o que ele estava ensinando. Jesus era um homem generoso,
doando seu tempo, energia e conhecimento, sem pedir nada em troca. Jesus foi um homem de discernimento, pois sabia ler as intenções ocultas das pessoas e evitava armadilhas retóricas. Certa vez, levaram até Jesus uma mulher pega em adultério e falaram a Jesus sobre a lei de Moisés, que em tais casos, esta mulher deveria ser apedrejada. E eles esperavam uma atitude de Jesus. Se Jesus dissesse, apedrejem, ele estaria indo contra a sua mensagem de amor, de compaixão e de misericórdia. Se ele dissesse, não apedrejam, ele estaria indo contra as leis bíblicas e seria condenado como um herege. Mas o que aconteceu? Jesus, que conhecia o coração desses homens, ele calmamente abaixou-se, escreveu na terra e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra sobre ela. Obviamente, todos foram embora, porque não havia ninguém sem pecado. E Jesus não condenou aquela mulher, mas ele disse: vai e não peques mais. Jesus perdoa, mas com uma condição: vai e não peques mais. Nesta manhã eu gostaria de me deter em duas qualidades de Jesus. Nós vamos olhar para o perfil daquele que se moveu em compaixão pelas nossas dores, que demonstrou a mais profunda humildade ao lavar os pés dos seus discípulos e que selou a nossa salvação através de uma obediência provada no fogo do sofrimento. Esse é o nosso Salvador, que deu a sua vida por nós, pecadores, nos resgatando da morte eterna. Aleluia. E a primeira qualidade do perfil de Jesus que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã é sobre a compaixão. A compaixão, na palavra grega, esplankinizomai, indica que uma dor física nas entranhas ao ver o sofrimento alheio. Então, no grego, essa palavra compaixão significa isso, que há um mover nas nossas entranhas ao ver o sofrimento alheio. E Jesus tinha esse mal-estar físico e emocional. Era como um nó no estômago ou um aperto no peito diante do sofrimento humano. Às vezes eu comparo a nossa época com a época de Jesus. Hoje nós estamos representando Jesus na terra. Cabe a nós termos esse mover nas nossas entranhas. Cabe a nós ter este nó no nosso estômago e um aperto no nosso coração diante da miséria alheia, diante do sofrimento alheio. Jesus não era indiferente, mas ele se condoía, ele tinha compaixão. E Jesus recusava a se blindar ou a se anestesiar diante da miséria alheia. Vamos ler Lucas 7, de 1 a 15, por favor. Lucas 7, de 1 a 15, que vai nos dizer: em um dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou no esquife,
parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Ao ver, interessante porque Jesus vinha com uma multidão se encontrando com outra multidão. Certamente Jesus vinha com seus discípulos, alegres, conversando, compartilhando alguma coisa. E a outra multidão vinha triste, chorando pela perda do filho único de uma viúva. E Jesus, ele não se deteve diante da multidão. Diante da multidão ele pode nos ver. Diante da multidão ele pode enxergar o nosso coração. Mesmo que nós estejamos sozinhos, nos sentindo sozinhos e abandonados no meio da multidão, Jesus sabe nos encontrar. O olhar de Jesus, ele nos acha. O coração de Jesus se condói pela nossa situação. E foi o que aconteceu com o filho, com a mulher, com a viúva daquele homem, daquele moço que tinha morrido. Ao ver a viúva de Naim chorando a morte de seu único filho, Jesus se compadeceu. Pois a alegria, os sonhos e o futuro daquela mãe estavam dentro daquele caixão. Tudo que ela viveu na vida dela se resumia agora dentro de um caixão. Já havia perdido o marido e agora perde o filho único. Certamente essa mulher estava sem esperança, sem alegria, sem nenhuma perspectiva para o futuro. O que será da minha vida sem marido, sem filho, sozinha? Ela não tinha perspectiva nenhuma. A sua alma estava dilacerada, chorando amargamente. E só uma mãe que perdeu um filho pode sentir a dor dessa mulher. Porque é passando pela dor é que nós podemos sentir a intensidade dessa dor. E ao ver essa situação, as entranhas de Jesus se moveram. Ele sentiu um nó no estômago e um aperto no seu peito. Jesus sentiu uma compaixão visceral. Marca isso daí. Compaixão visceral. A compaixão visceral é o nível mais profundo de empatia que um ser humano pode experimentar. Ela ocorre quando a dor, o sofrimento ou a injustiça vividos por uma outra pessoa deixa de ser apenas um pensamento lógico e passam a ser sentidos fisicamente no próprio corpo de quem observa. Isso é empatia no termo mais extremo do seu sentido. Sentir a dor do outro. Jesus viveu aqui na terra sentindo a dor de todos nós. Aleluia. E Jesus, ao ver a viúva levando o seu único filho para ser enterrado, sentiu essa compaixão visceral, né? Trouxe para dentro dele a dor da mulher que ecoava na sua alma, que dilacerava também a alma de Jesus. Jesus pôde sentir o desespero daquela alma, sem nenhuma expectativa para o amanhã. E a primeira coisa que Jesus fala a esta mulher, ele diz: não chores. Às vezes nós falamos isso por clichê: não chores, vai dar tudo certo. Amanhã é um outro dia, Deus está contigo, a paz do Senhor. Mas não, Jesus não usou clichê. Jesus falou: não chores. E tocando no caixão, fazendo parar aqueles que conduziam o caixão, ele disse ao filho da viúva que estava morto: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o jovem se levantou. E Jesus entregou esse jovem nas mãos da mãe. E nós podemos imaginar a alegria desta mulher, o contentamento, como mudou completamente o seu estado emocional. A sua alma se alegrou. E Jesus também se alegrou com essa mãe.
Jesus também se alegrou com alegria desta mãe de ver o seu filho restituído à vida, ressuscitado. Quantas vezes nós podemos nos alegrar com o Senhor, que muitas vezes é aquele que ressuscita os nossos sonhos, é aquele que ressuscita projetos que estão engavetados, mortos, e que a gente fala, não vai dar certo, nunca deu certo e nunca vai dar certo. Vai sim, porque Jesus é aquele que ressuscita, Jesus é aquele que traz vida. Jesus, Ele é a vida. Quando Jesus chegou diante daquela mulher, a vida estava diante da morte. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A vida estava diante da morte. Quando a vida se encontra com a morte, quem é que vence, meus amados? A vida. Porque a vida é Jesus. É isso que Ele veio fazer por nós. Ele veio trazer a sua vida para nós. Nós temos a vida de Jesus em nós. Nós temos algo precioso, que é a vida de Jesus. E naquele dia Ele deu a vida para aquele jovem. Ele levou a vida e venceu a morte. Aleluia. Você perdeu a oportunidade. Vou falar mais uma vez. Jesus venceu a morte. Foi isso que Ele fez na cruz do Calvário. Ele venceu o pecado. Ele venceu o diabo. Ele venceu a morte. E um dia nós viveremos eternamente. Receberemos o corpo glorioso que Jesus tem para nos dar. Aleluia. Aleluia. A vida venceu a morte. Glória a Deus. Aleluia. E aqui eu gostaria de pegar um gancho. Deus me tocou nessa manhã, eu levantei bem cedo para rever minha pregação. E falei, Senhor, Deus me incomodou. Era 4:pouco, eu estava já de pé. E fui ler a minha pregação. E o Senhor acrescentou algo nela. Ele me levou lá em Mateus 24:12. Porque quando a gente fala em compaixão, meus amados, a gente fala de amor. Não tem como ser compassivo e não amar. E Jesus, lá em Mateus 24:12, Ele fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus está falando do amor ágape, do amor divino, o amor sacrificial, que procede de Deus e que habita naqueles que têm o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo, Ele derrama sobre os nossos corações o amor ágape de Deus. Nós temos este amor sacrificial em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Então Jesus não está falando para o mundo descrente, porque o mundo descrente não tem o amor ágape dentro deles, não tem o amor sacrificial dentro deles. Eles não têm compaixão. Ele está falando para a sua igreja. Ele está falando para mim e para você. Nós não podemos deixar este amor esfriar. A iniquidade ou o pecado e a rebelião contra Deus, dentro do contexto, mostra que os cristãos sofrerão duas grandes pressões. Quando Jesus falou, era para um tempo futuro. E nós estamos dentro desse tempo que vai cada vez mais piorando. A palavra o diz. Então, nós vamos sofrer dois tipos de pressões. Primeiro, a pressão externa, que serão as perseguições. Alguns países já sofrem a perseguição por causa do nome de Jesus. Um dia vai chegar aqui. Está na Bíblia, vai chegar. Então, são as perseguições, são os falsos profetas que estão cirandando aí de igreja em igreja. São os falsos profetas que estão preparando o terreno para o anticristo. E é o engano de Satanás. A segunda pressão é uma pressão interna. O desânimo espiritual e a contaminação moral pelo ambiente corrompido ao redor.
Nós somos contaminados por essa moral que está gritando aí nas ruas, meus amados. Você sai, você abre a porta, a imoralidade está gritando na rua. A imoralidade por tudo quanto canto, você está tropeçando na imoralidade. E como não ser influenciado por esta imoralidade? E como não ser dominado por esta imoralidade? Jesus está nos alertando no verso 12, não para nos condenar, mas para nos exortar, para que nós possamos nos alertar diante do que está acontecendo. E nós vemos no verso 13 a solução. Jesus fala: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia! Então o segredo é a perseverança, meus amados. Diante da imoralidade, eu vou perseverar dentro da santidade. Diante da mentira, eu vou perseverar diante da verdade. Diante de tudo aquilo que não confessa o nome de Jesus, eu vou perseverar em adoração e submissão ao nome de Jesus. Nós temos que perseverar em oração. Nós temos que perseverar em jejuns. Nós temos que perseverar na palavra. Nós temos que perseverar na nossa intimidade com o nosso amado. Ele está ansioso para ter esse momento íntimo com cada um de nós, com o seu coração transbordante de amor, compassivo, porque só Ele tem aquilo que pode preencher a nossa alma, o nosso coração. Só Jesus. Só Jesus. Ele é o amado da nossa alma. Aleluia. Glória a Deus. Vamos então para uma outra referência bíblica. João 11, 32 a 35. Estou pegando alguns exemplos bíblicos que mostram a compaixão de Jesus. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus sentia profundamente as dores humanas, porque Ele entendia perfeitamente as suas lágrimas, os seus medos e cansaço, porque Ele mesmo passou por tudo isso. Ele vivenciou tudo isso. Então Ele conhece cada lágrima que é derramada dos nossos olhos, cada medo, cada hesitação, cada dúvida. Ele conhece o nosso cansaço. Ele conhece aqueles momentos que nós estamos querendo abandonar tudo, porque nós não suportamos mais. Ele conhece tudo isso. Mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro, ao ver a dor de Marta e Maria e de todos os que estavam ali, Jesus, Ele sentiu o quê? Compaixão visceral. Compaixão visceral, marca isso. Compaixão visceral. Senhor, me ajuda a sentir compaixão visceral. Visceral, compaixão visceral. Jesus, Ele sentiu as suas entranhas se movendo, e Ele sentiu essa compaixão visceral, porque a dor de Marta e Maria, dos judeus que estavam ali, tocou no coração de Jesus, e Ele pôde sentir a intensidade dessa dor. O seu amigo havia morrido, e Ele não estava ali para curá-lo, mas é porque Ele iria fazer algo melhor,
mais surpreendente, algo que iria glorificar o nome do Senhor. E Jesus chorou. Este é o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Mostra a humanidade e até mesmo a vulnerabilidade de Jesus. Ele não esconde. Quantas vezes nós procuramos esconder, mas Jesus não esconde os seus sentimentos verdadeiros, reais. Nós não podemos esconder os nossos sentimentos verdadeiros e reais. Nós temos que vivê-los, porque isso faz bem para nós. Isso é saúde emocional. Muita gente está doente porque abafa um choro, abafa um sentimento, fica doente. Mas Jesus era um homem sadio, curado. Ele sabia viver as suas emoções. Nós temos que aprender a viver as nossas emoções, assim como Jesus soube viver a deles. E lá Romanos 12:15 vai falar: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Olha o que a Bíblia nos ensina: alegrar verdadeiramente com aqueles que se alegram, alegrar com a vitória do outro, alegrar com a promoção do outro, alegrar porque o outro está indo de popa em popa, nos alegrar. E chorar com aqueles que estão chorando a sua perda, a sua dor, um ente querido que se foi. Cabe a nós, igreja, fazermos este papel. Jesus, ele fez, mas nós estamos representando Jesus na terra. Cabe a nós fazermos isto, seguirmos os passos do nosso mestre. Amém? Aleluia. Vamos agora para mais um exemplo. Marcos 1, o verso 40 a 42. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Aleluia. Na antiguidade da Bíblia, na antiguidade bíblica, a lepra não era apenas uma enfermidade física, mas uma sentença de morte social e espiritual. Acabava com a vida da pessoa. Era só esperar o dia da morte e pronto. Porque não tinha mais direito de nada. Perdia todo o direito social e espiritual. Os leprosos deviam usar roupas rasgadas, cabelos despenteados e gritar: impuro, impuro, para que ninguém se aproximasse. Olha a condição da vida de quem era leproso. Eu gostaria de fazer uma encenação aqui nesta manhã. E eu convidei um irmão, ele também é bom nisso. Nós vamos fazer uma pequena encenação. Eu vou ensinar que eu sou o leproso. E eu estou aqui, andando, sozinha, abandonada, sem ninguém para conversar. Ninguém pode me tocar, ninguém pode chegar perto de mim. Estou aqui. Eu sou esse leproso. Estou representando este leproso. Impuro! 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 Antigamente, eles associavam a lepra com o pecado diretamente e com a maldição de Deus. Homem leproso, mulher leprosa, pecado, maldição de Deus, vai embora, não se aproxime de mim, porque quem tocava o leproso, se o irmãozinho ali conseguisse me tocar, se eu não tivesse alertado ele, impuro, impuro, e se ele tivesse me tocado, ele iria se tornar impuro, e ele nunca mais poderia entrar no templo para adorar.
ao ver o leproso. Interessante que desta vez o leproso não gritou impuro, impuro, porque ele sabia quem era Jesus. Porque ele sabia quem era Jesus. Quando nós sabemos quem é Jesus, quando nós sabemos o poder que Jesus tem, e que só Ele pode nos curar e nos libertar e nos salvar, então nós vamos fazer tudo para dizer: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu preciso de ti, Jesus, Jesus. É assim que nós devemos fazer diante do nome de Jesus, diante do poder de Jesus, porque nós não somos nada sem Jesus, nada, nada e nada. Tudo que nós somos e temos é o Senhor quem nos dá. Por que nos vangloriar se tudo que nós temos é dele e vai para ele, para a glória do nome dele e não para a nossa, para engrandecer o nome dele, não o nosso. E esse leproso, ele se aproximou de Jesus e disse: se quiseres. Ele primeiro ajoelhou em sinal de adoração e disse: se quiseres, podes me tocar, pode me tornar limpo. Aleluia. E ao ver o leproso, a reação de Jesus foi qual? Ele sentiu o quê? Uma compaixão visceral. As suas entranhas se moveram. Apareceu um nó no estômago, um aperto aqui no peito. Jesus sentiu a dor daquele leproso abandonado. Ele sentiu o isolamento daquele leproso. Viver isolado, meus amados, longe da família, longe da sociedade, é a pior coisa que um ser humano pode ter, pode passar. Porque Deus criou o ser humano para viver em família, para viver em sociedade, e não isolado. E este homem estava vivendo isolado. Jesus sentiu esse isolamento. E ao invés de correr, como o irmãozinho ali fez, vamos dar uma salva de palmas para ele. Obrigada, viu? Muito boa. Jesus não correu. Jesus se aproximou dele, tocou no leproso e disse: quero ser limpo. E ele foi purificado imediatamente. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de ler eu gosto muito desse autor, Max Lucado. E ele escreveu este livro, Simplesmente como Jesus. Não sei se tem na livraria, mas é uma boa dica. E ele escreveu algo sobre o leproso, essa história do leproso que eu achei interessante. E gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou ler alguns trechos. Ele fala que, como ele é escritor, né? Escritor sempre tem a imaginação muito fértil. Ele fala que os evangelhos que narraram o episódio do leproso que foi curado por Jesus, não deram nenhum detalhe sobre a vida do leproso. Então, ele deu asas à sua imaginação e começou a escrever, dizendo que este homem, ele era casado, ele tinha uma esposa e ele tinha filhos. E ele começa desta forma: durante 5 anos, ninguém me tocou, nenhuma pessoa, nem a minha esposa, nem meus filhos, nenhum de meus amigos, ninguém me tocou. Eles apenas me viam, falavam comigo. Eu podia sentir amor na voz dessas pessoas quando se dirigiam a mim. Podia ver a preocupação expressa em seus olhos. Porém, eu não podia sentir o toque deles. Não havia nenhum toque, nenhuma vez sequer. Ninguém me tocava. 5 anos atrás, minha esposa deu um passo em minha direção. Ela foi a última pessoa a fazê-lo. Agora, Jesus o fez.
eu não me movi, apenas disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Se Jesus tivesse me curado com uma palavra, eu teria me emocionado. Se Ele tivesse me curado através de uma oração, teria me alegrado. Mas Jesus não ficou satisfeito por apenas falar comigo. Ele se aproximou e me tocou. Há 5 anos, minha esposa me tocou. Ninguém mais me tocava desde então. Até aquele momento. Até hoje. Jesus respondeu: quero. Suas palavras foram tão amorosas quanto o seu toque. Ser limpo. Seu poder inundou o meu corpo como água através de um campo arado. Num instante senti calor onde outrora havia entorpecimento. Senti força onde antes tinha atrofia. Minhas costas endireitaram-se e minha cabeça foi levantada. E eu pude contemplar a face sorridente de Jesus. Aleluia. Jesus levantou aquele homem na sua dignidade e o fez voltar para a sua casa, para os seus. Aleluia. E ele pôde contemplar a face sorridente do nosso mestre. Aleluia. Glória a Deus. Vamos então para a nossa última qualidade do perfil de Jesus. Eu quero abordar com vocês sobre humildade. A humildade é uma das características mais marcantes e profundas do perfil emocional e do caráter de Jesus. Jesus é o único personagem bíblico que define o seu próprio coração. E ele escolhe fazer isso destacando a mansidão e a humildade. Vamos então ver Mateus 11. Mateus 11, do 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Aqui no verso 29, quando Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo, Jesus está se referindo ao jugo que colocava, era uma peça de madeira que unia 2 bois para puxarem um arado. Quem trabalhou na roça sabe disso, né? Então o segredo dessa prática era colocar um boi experiente e forte ao lado de um boi jovem e fraco. O boi experiente ditava o ritmo e carregava a parte maior do peso, impedindo que o mais jovem se machucasse ou saísse do caminho. E nesta manhã Jesus está nos convidando: tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está oferecendo um estilo de vida em detrimento do jugo da lei. Jesus está oferecendo um estilo de vida em detrimento de tudo aquilo que possa nos impedir de viver uma vida de liberdade, de viver uma vida completa em Jesus. Quando nós aceitamos o jugo de Jesus, nós nos emparelhamos com Ele. Nós ficamos lado a lado com Ele. E como Ele é mais forte, e como Ele é poderoso, Ele carrega a maior parte da nossa carga. Ele dita o compasso, o ritmo que nós devemos caminhar, a nossa caminhada,
porque Ele já traçou o nosso caminho. Por isso nós devemos pedir: Senhor, venha me alinhar com a Tua vontade, venha me alinhar com aquilo que o Senhor já determinou para a minha vida. Eu quero ir no Teu compasso, Senhor. Eu quero ir no Teu ritmo, Senhor. Eu quero ir lado a lado, emparelhado contigo, Jesus. Toma, Senhor, o fardo que está pesado sobre os meus ombros. Me ajuda, Senhor. Me capacita. E Jesus, Ele faz isso. Ele nos ensina, Ele nos conduz. E Ele toma o nosso fardo sobre Ele. Porque o fardo de Jesus é leve. É leve. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus fala, aprendei de mim, Jesus não está falando simplesmente de acumular conhecimentos intelectuais. Hoje, mais do que nunca, nós temos assim a oportunidade, né, de aprendermos. Nós temos informações sendo jorradas em cima de nós, querendo ou não. A gente está rodeado de informações. Não é disso que Ele está falando. Mas Ele está falando de imitar o estilo de vida que Jesus está nos oferecendo, através da nossa intimidade diária com Ele. É tendo essa intimidade diária com Jesus que nós vamos saber viver o estilo de vida que Jesus está nos propondo. Sem essa intimidade fica difícil, meus amados. É uma intimidade com Jesus e com a sua palavra. Ter prazer de meditar a palavra do Senhor dia e noite. Se você ainda não chegou nesse ponto de ter prazer quando você lê a palavra, insista, ore, peça ao Senhor, e você vai chegar ao ponto de você ter prazer, de ser prazeroso ler a palavra de Deus, não por obrigação, não porque fulano ou ciclano pediu, não, mas porque é um prazer meditar na palavra do Senhor. Amém? Já estamos acabando. Aleluia. Jesus, além de nos ajudar a guardar, a carregar o nosso fardo, Ele também traz paz para a nossa alma. João 14, 27 vai nos dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus conhece a condição humana depois da queda ali no jardim do Éden. Ele conhece a nossa vulnerabilidade. Ele conhece o nosso sofrimento, as nossas limitações. E Ele sabe do que o pecado é capaz de fazer com a gente. Foi por isso que Ele veio morrer na cruz do Calvário, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos dar uma vida de vitória. O homem mais forte que já pisou na terra foi também o mais humilde, aquele que trocou o trono por uma manjedoura, a coroa de glória por uma de espinhos, e o cetro do universo por uma toalha e uma bacia, para lavar os pés sujos dos seus discípulos. Jesus, sendo o maior, escolheu ser o menor, escolheu servir, assumindo o perfil de servo. Não tem como desvencilhar o perfil de Jesus com o perfil de servo. A humildade de Jesus, a compaixão de Jesus, revela o seu coração de servo. Vamos ficar em pé, meus amados. E eu gostaria de terminar esta mensagem lendo Filipenses. Filipenses. Eu amo esta passagem, porque é uma passagem que glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Filipenses 2, do verso 5 ao verso 11, que nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus,
pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus é Senhor, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Senhor, nós confessamos nessa manhã que o Senhor é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. A Ti seja toda a honra, Senhor. A Ti seja toda a glória, Senhor. Obrigada pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, Jesus. Obrigada, Senhor, por conhecer a minha dor, por vir aqui na terra e sentir a minha dor, sentir o meu desprezo, sentir a minha desonra, Senhor Deus. Oh, sentir, Senhor Deus, a morte, Senhor Deus. Passou pela morte para me dar vida. Obrigada, Jesus. Obrigada que nesta manhã, como povo Teu, como igreja Tua, Senhor Jesus, venha nos ensinar ainda mais a Te amar, venha nos ensinar ainda mais a sermos compassivos como o Senhor é, a amar com Teu amor. Não deixe o nosso amor esfriar, Senhor. No nome de Jesus eu Te peço que o nosso amor não esfrie, que o nosso amor compassivo não esfrie, Senhor, que as nossas entranhas possam se mover diante da dor alheia, que nós não fiquemos com os nossos braços cruzados, mas que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos para levar o Teu amor, levar a Tua cura, a libertação, uma mensagem de esperança. Oh, no nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos pelo Teu povo nesta manhã, que cada um possa sair, Senhor Deus, cheio da Tua presença, cheio da Tua palavra. Continua trabalhando, Senhor Deus, no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. Venha nos edificar ainda mais através da Tua palavra. Fortaleça ainda mais a nossa fé em Ti, Senhor Deus, que nós possamos prevalecer, que nós possamos permanecer, Senhor Deus. Oh Pai, que diante do modismo do mundo, que diante das influências malignas, ó Pai, nós possamos permanecer firmes, ó Pai, vendo, Senhor Deus, firmes, ó Pai, vendo Jesus que está à nossa frente. Oh Senhor Deus, fortaleça a Tua igreja, para que a Tua igreja seja ousada, Senhor, para Te representar aqui na terra, Senhor. Precisamos da Tua ousadia, do Teu poder, precisamos da Tua unção. Bendito és, querido Espírito Santo. Derrame sobre a Tua igreja os dons espirituais. Ramanasharamaya. Vai chamar na caia, choro na masaia, na masaia. Oh, tacaça manacaia. Vai de encontro ao porra, canamaia. Vai de encontro a caia, na macheia, na manaia. Vai de encontro ao coração do Teu povo nesta manhã, Senhor. Vai de encontro ao coração faminto, ao coração dilacerado, ao coração vazio. Vem com a Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, aqueles que estão ansiosos, sedentos, ó Pai, por mais de Ti. Encha, Senhor Deus, encha mais o Teu povo do Teu Espírito. Venha, Espírito Santo, sobre a Tua igreja. Derrama dos Teus dons, derrama dos Teus dons, derrama, Senhor. Oh, vai derramando mais e mais, Senhor. Mais ousadia, mais intrepidez. Oh, chama na caia, mais entra na cachorra na maia. Receba do Senhor ousadia nesta manhã. Receba do Senhor o amor, a agape de Deus, os dons espirituais da sua vida, poder e autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos. Oh, receba do Senhor tudo aquilo que Ele tem para a sua vida nesta manhã. Que o Senhor desfaça na sua vida, quebre todas as cadeias que precisam ser quebradas pelo poder que há no nome de Jesus. Que o diabo bata em retirada da tua vida, da tua casa, do teu trabalho, das tuas finanças, da tua saúde. Que seja o sangue de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho. O sangue que perdoa, que purifica, e o sangue que protege. A proteção do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E que todo mal seja desfeito. Todo mal, que 1000 caiam do nosso lado e 10.000 à nossa direita. Oh, nós não seremos atingidos
atingidos, nós não seremos atingidos, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra do laço do passarinheiro, o Senhor nos livra da peste perniciosa. Oh, aleluia! Nós pertencemos ao Senhor, nós somos as pruneras do olho do Senhor, nós somos, oh, aleluia, filhos de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, se consagre ainda mais, se consagre ainda mais e diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, para tocar os enfermos, para tocar, Senhor Deus, aqueles que precisam da tua presença, do teu amor. Senhor, usa-nos para tocar esta nação, a Bélgica. Senhor, essa nação está precisando de Ti, Senhor. Não posso terminar sem falar sobre a Bélgica, Senhor. Essa nação carece de Ti, Senhor. Oh, Pai, pessoas estão nas ruas sofrendo, drogados, pessoas estão morrendo, a violência está tomando conta. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia da Bélgica. Senhor, tenha misericórdia do governo dessa nação. Muda, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Nós representamos Jesus na terra. Nós representamos Jesus na terra. Nós temos o poder de Deus nas nossas vidas. É Deus que está no controle. É Deus quem determina tudo. E nós somos instrumentos das mãos de Deus. Nos levanta com poder e ousadia nesta nação, neste continente, Senhor. Que o avivamento venha, um avivamento espiritual que comece em mim, comece em você, na nossa igreja, e vai incendiando toda essa nação e todo esse continente, para que o nome de Jesus seja exaltado, para que o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia, amém. Aplaudam o Senhor, meus amados, e obrigada pela oportunidade. Aleluia. Gostaria de agradecer o pastor Renato pela oportunidade, esqueci de agradecer, mas Deus sabe. Assim, amados, eu não poderia terminar sem fazer um apelo. Obrigada. Abra o seu coração. Deixa o Senhor falar com você. Deixa o Senhor tocar no seu coração, porque só Ele sabe como tocar. Pessoas muitas vezes tocam no nosso coração para nos machucar, nos ferir, mas Jesus sabe como tocar no nosso coração. Ele sabe aonde está a ferida e só Ele pode curá-la. Só Ele pode curá-la, só Ele pode restaurar, só Ele pode renovar. Jesus está aqui nesta manhã, meus amados, e seja sensível ao vosso espírito. Se você precisa de algo da parte do Senhor, se você necessita, venha aqui na frente. Nós vamos estar orando por você. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, mas a palavra tocou no seu coração e você viu a necessidade de ter um Salvador, um resgatador para a sua alma, venha aqui na frente, meus amados. Venha aqui na frente. Se você quer mais poder do Senhor, se você quer mais unção, se você quer ser mais abençoado e mais usado por Deus, venha aqui na frente, porque Deus nesses últimos tempos, Ele está olhando para aqueles que estão desejando mais do poder dEle, mais da presença dEle. Quanto mais você quiser do poder de Deus, desejar do poder de Deus, para fazer a obra dEle, para glorificar o nome dEle, Ele vai derramar sobre a sua vida mais poder, mais ousadia. Se você não tem ousadia para pregar a palavra, se você não tem ousadia para fazer a vontade de Deus, peça a Ele que Ele vai te dar. Você está enfrentando um problema difícil na sua casa, este é o momento, meus amados, porque existe uma bênção especial que só é derramada sobre a igreja quando nós estamos em unidade, quando nós estamos juntos em confraternização. É uma bênção que é derramada sobre a igreja. Lá fora você não vai ter essa bênção. É aqui na igreja que você vai receber essa bênção. Então não perca a oportunidade. Hoje Jesus quer te tocar. Hoje Jesus quer curar a sua dor. Hoje Jesus quer salvar a sua alma. Hoje Jesus quer mudar a sua história. Hoje Jesus quer renovar a sua vida, escrever uma nova história na sua vida.
Oh, aleluia. Não se sinta como se você já tivesse tudo. Não se sinta como se você não precisasse de nada. Porque todos nós precisamos. Eu preciso mais do poder de Deus. Eu preciso de mais da graça de Deus. Eu preciso de mais da misericórdia de Deus. Sem a graça e sem a misericórdia dele, eu não sou nada. Eu não sou nada. Então deseje mais do Senhor. Você quer vencer barreiras que você não consegue? Está aqui aquele que pode quebrar todas as barreiras da sua vida, aquele que pode desfazer todo o mal. Oh, Ramanamaia. Senhor, visita mais uma vez a tua igreja, Senhor. Vai visitando, Pai. Tu conhece o coração de cada um, a necessidade, o problema, a dificuldade, a barreira, Senhor. Oh, vai quebrando nessa manhã tudo que impede o seu povo de ser livre na tua presença, tudo aquilo que impede o seu povo, Senhor Deus, de ser usado poderosamente nas tuas mãos, ó Pai. Vai tirando todo espírito, ó Pai, que vem para amarrar, aprender, oh Senhor Deus, todo espírito paralisador. Nós te repreendemos no meio do povo, no nome de Jesus. Declaramos que aqui está a igreja abençoada do Senhor Jesus, uma igreja forte no Senhor, uma igreja poderosa no Senhor, homens e mulheres valorosos, cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres que vão ser desbravadores desta nação, homens e mulheres que vão representar Jesus lá fora, vão representar Jesus nas escolas, nas faculdades, vão representar Jesus no trabalho, no metrô, homens e mulheres que vão ter compaixão visceral, compaixão visceral, compaixão visceral. Coloca em nós, Senhor, a compaixão visceral de Jesus, que nós possamos sentir compaixão pelas almas perdidas, Senhor. Faça de nós ganhadores de almas nesta nação. Oh Senhor, faça de mim ganhadores de alma nesta nação. Faça da tua igreja ganhadores de alma nesta nação, Senhor. Que a dor, Pai, daquele que está lá fora, jogado nas ruas, Pai, não seja indiferente para nós. Que nós possamos, ó Pai, ter as nossas entranhas mexidas, ó Pai, incomodadas, ó Pai, pela dor alheia, Senhor. Vai abençoando os obreiros dessa casa, vai levantando os obreiros dessa casa, vai levantando cada líder, ó Pai, cada membro desta igreja, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças. Ó Pai, vai abençoando o pastor Renato, que é o anjo desta igreja, ele e toda a sua família, vai guardando e protegendo. Senhor, que a tua proteção esteja sobre a tua igreja, guardando e protegendo, vai nos cercando com a tua muralha de fogo e vai desfazendo todo o laço do passarinheiro. Oh, no nome de Jesus, ó Pai, que o teu povo seja próspero nesta nação, prospera o teu povo ainda mais nesta nação. Vai levantando empresários, vai levantando psicólogos, vai levantando médicos, ó Pai, vai levantando doutores, ó Pai, vai levantando profetas, vai levantando, Senhor Deus, evangelistas, pastores, ó Pai, vai levantando, Senhor Deus, homens e mulheres cheios do teu poder para fazer a tua obra nesta nação, e que em tudo isso o nome de Jesus seja glorificado. Amém, aleluia, glória a Deus, obrigada, amém, glória a Deus, aleluia.